Amém. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, amigos, aqueles que tiverem acesso a esse momento. Dentro das minhas limitações, eu quero aqui colocar algumas coisinhas aqui rápido e dizer que eu faço parte de um ministério hoje e tem um irmão lá que ele, por amor, todos os dias ele coloca um versículo da Bíblia lá no grupo da igreja. Eu tenho uma pequena história, na minha vida espiritual. Saí do catolicismo e me tornei membro de uma igreja evangélica, a qual eu tenho grande honra e respeito por todos os membros da igreja. Ali onde eu comecei, o princípio de tudo foi ali. Tenho grandes amigos lá, honro a vida de cada um deles. Mas na vida espiritual é uma escada, nós vamos escalando esses degraus. Saí do catolicismo, vim para o protestantismo, fiz parte da igreja evangélica. E dali eu dei um passo a mais, não menosprezando nem desmerecendo aonde eu comecei. Mas eu fui um pouquinho mais à frente. E eu quero dar graças a Deus nesse momento pela vida do pastor Rubens, honrando a vida dos que eu comecei lá atrás, mas numa sequência de fatos, Deus usou o pastor Rubens para me levar a ter uma consciência. E eu glorificar o nome dele por você, pastor Rubens, ter tido paciência comigo. Glória a Deus pela sua vida e o seu ministério. Bom, esse pastor Rubens, através dele, eu conheci uma mensagem, e dali eu conheci a mensagem, conheci um profeta dessa era. Você, irmão, em Cristo, ainda que você não tenha noção, não tenha fundamento, não tenha consciência do que está acontecendo, mas nesse último dia chamado Laodiceia, que é o último, representado pela última carta do Apocalipse, Deus enviou um homem, um profeta, o irmão William Marion Branham, um homem de Deus, baseado. Temos Bíblia para comprovar que esse é um homem enviado por Deus, que nos trouxe todas essas clarezas da palavra. Algumas referências que nos afirmam que o irmão Branham foi levantado por Deus. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais. Lá tem duas situações. O profeta Elias que converteria o coração dos pais aos filhos foi João Batista. Lucas 1,17 fala que João Batista veio no espírito da virtude de Elias. Quando chegamos no Apocalipse capítulo 10, 7, a Bíblia fala que na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, será revelado todo o segredo da palavra, como foi anunciado aos seus servos, os profetas. Na voz do sétimo anjo, são 7 eras da igreja, são 7 períodos de tempo do cristianismo. 7 períodos de tempo do cristianismo. Então, na voz desse sétimo anjo seria revelado o segredo de Deus. Porque Deus, em Amós capítulo 3, versículo 7, diz que Ele não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. E Efésios 2,20 diz que a igreja tem que estar. Amós é Velho Testamento, não é? Efésios também é Velho Testamento? Não, é Novo. Então lá em Efésios 2,20 está: edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, os dois estão casados. Deus só trabalha com o profeta. Nesta última era chamada Laodiceia, tem um profeta, um homem que Deus trabalhou com ele, usou ele, e as mensagens dele estão vivas até hoje aí. O anjo de Apocalipse 10, 7, quando na voz do sétimo anjo, por que fala de sétimo? Porque são 7 cartas, se referindo ao comportamento das 7 igrejas da Ásia, comportamentos esses que seriam vividos pelo cristianismo em seus 7 períodos de tempo. Já se passaram 6 que nós não estávamos lá. De Éfeso a Filadélfia, nós não estávamos lá, nós não tínhamos nem nascido ainda. A era de Laodiceia já dura mais de 100 anos. A coisa mais difícil é você achar alguém hoje com 100 anos. A era de Laodiceia já dura mais de 100 anos. Então nós estávamos lá naquele tempo? Não. Então, Laodiceia é o período em que você, em que eu, estamos vivendo isso na íntegra. Era de Laodiceia, que já também, inclusive, já está em seu final.
Agora, nessa sétima era, chamada Era de Laodiceia, Deus levantaria o sétimo anjo, o sétimo mensageiro. Começou com o profeta Paulo lá, falando nos dias da Era de Éfeso, e começou o cristianismo lá, e vai terminar nessa Era de Laodiceia com outro profeta. Começa com um profeta e termina com outro. Os intermediários, eles foram mensageiros e não profetas. Deus só trabalha com um homem de cada vez. Agora, quando eu digo isso é porque essas coisas eu fui fundamentado, levado a ter esse entendimento através do pastor Rubens. Glória a Deus, pastor Rubens. Eu não abro mão do que você me colocou, porque você me colocou. O que você passou para mim é a verdade. Verdade trazida por uma mensagem de Deus, trazida através de um canal chamado profeta William Marion Branham. Agora tem mais referências, irmãos. Você vai ver que o primeiro profeta, que foi João Batista, para dar introdução ao cristianismo, e o último profeta, para fechar a plenitude gentílica, o tempo de permanência do gentil, a plenitude gentílica, se chama William Marion Branham. Essa mensagem está contrariando o mundo cristão que não aceita que é dessa forma. Mas você pode não aceitar. Mas o fato de você não aceitar não vai fazer eu desacreditar. Então vamos viver na vida, vamos tocar na vida, tá certo? Deus te ama do mesmo jeito que ama a mim. O problema é o arrebatamento, quem vai e quem não vai. Porque se não tiver azeite na lâmpada, como é que vai? Se você ler Mateus capítulo 25, você vai entender um pouquinho. Muito bem, agora vamos lá. Se teve um no começo e outro no final, voltando para a nossa realidade, que foi citado aqui a respeito do irmão que tem o hábito usado por Deus de colocar um versículo na Bíblia todos os dias, irmão, quando você não coloca eu sinto falta, fica incompleto lá, tá? Existem muitos outros comentários, mas essa referência ela é muito importante nós temos todos os dias. O irmão é zeloso com isso e eu acredito que é o próprio Espírito Santo te usando para essa finalidade. Mas eu falava do pastor Rubens, mas hoje eu faço parte de um ministério chamado Tabernáculo Shalom, ali em Cobilândia, o qual é regido o ministério está pastoreado pelo pastor Júnior, um homem que eu conheci também depois do pastor Rubens, né? Conheci o pastor Júnior e não tenho dificuldade com ele por ser um pastor também que sabe conduzir o seu rebanho. Pastor Júnior, eu quero honrar a sua vida e dizer que todos nós precisamos de ser pastoreados. Por isso que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Mas vamos lá. Esse irmão, coloca esses versículos aqui. Hoje ele colocou João capítulo 15, versículo 13. Vamos ler pausadamente, mais uma vez, para ver essa situação desse amor. Ninguém tem maior amor do que este. Aqui tem duas palavras que nós precisamos analisar. Haja visto que o Salmo primeiro, ele fala que bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Nesse momento eu estou meditando de noite, que já é noite. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então vamos meditar aqui em duas palavras. Por exemplo, ninguém e este. Aqui são duas situações, irmão, que eu creio que é dessa forma. Ninguém é uma palavra de negativa. Está negando. Está afirmando, ao mesmo tempo que está afirmando, está também dizendo que está negando. Afirmando que não tem ninguém. Ninguém tem maior amor do que este. Este, de quem é esse amor? É daquele ninguém ou de Deus? Em Jesus Cristo. Este significa apontando este para o amor de Deus por nós. Porque fala assim, ninguém tem maior amor do que este. 2 pontos, como eu falei, para meditarmos. De dar esse alguém lá, vou repetir aqui de novo, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então esse alguém é um indivíduo que não tem amor suficiente para dar a vida pelos seus amigos, pelos meus amigos. Eu não tenho esse amor, você não tem. Mas que vida? É a vida física, é literal, é morrer.
Ah, Lucas, mas você está falando besteira, porque eu tenho Jesus, eu me converti, tenho o Espírito Santo em mim e eu morro pelo meu irmão. Não morre, irmão, não morre. Fisicamente não morre, sabe por quê? Porque você estava representado por Pedro lá, lembra? Quando Pedro negou a Jesus, as pessoas têm uma mania, por falta de sabedoria, de ficar crucificando, condenando, criticando o comportamento de Pedro. Meu irmão, meu amigo, você estava ali representado por Pedro, eu estava ali representado por Pedro. Aquilo não foi um fato isolado, não foi um acidente de percurso, não foi um descuido de Pedro, não foi um ato covarde de Pedro, era o Espírito Santo falando quem eu sou, o ser covarde que eu sou, medroso, frouxo que eu sou, e que você está incluído nisso. Agora, por que que eu tenho que ter a sabedoria de Deus para não condenar o Pedro? Porque o Pedro, ali, eu estava ali com ele, você estava ali com ele. Quando a Bíblia fala que eu matei Jesus, eu nem estava lá. Eu nem estava lá. Está escrito lá no Apocalipse dizendo que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Antes de eu existir fisicamente, o Cordeiro foi morto para me dar vida hoje. Eu estava lá. Eu estava no Pai, a nível espiritual, mas eu não tinha manifestado ainda aqui na terra. E o Cordeiro morreu por mim. Agora, por que ele fez isso? Por amor. Agora, eu faço isso por amor a alguém? Morrer? O Pedro falou que ele não morria não, mas ele morreu depois, é lógico. Só que a situação depois foi uma situação delicada. Eu não vou entrar no detalhe, porque ali existia um acréscimo de um amor diferente, ali existia um beco sem saída, a perseguição, pelo fato de não ter como sair daquela situação. Se colocar você dentro de um ambiente, por exemplo, eu estou aqui dentro de um ambiente mais ou menos com 6 metros quadrados. Aí coloca um cachorro doido aqui dentro, ou então um touro bravo. Eu não tenho chance nenhuma, de superar aquilo e sair vencedor da situação, não tenho. Mas quando ele partir para cima de mim, eu não vou levantar a camisa e dar a barriga para ele morder ou chifrar. Eu vou tentar lutar com ele, mas eu não vou conseguir, mas eu vou tentar lutar. Assim é eu morrer pelo meu irmão. Eu falo, eu tenho que me vigiar para não falar que morro, porque eu posso até lutar muito, mas eu não vou conseguir fazer isso, irmão. Eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque Pedro não conseguiu. Agora, o final da história de Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, era um beco sem saída, irmão. Era um beco sem saída. O amor dele por Deus, ele não deixou não. Agora eu, por exemplo, para alcançar isso, ao ponto de dar minha vida por amor, irmão, é muito sério. Ó, ninguém, Lucas, você está incluído nesse ninguém, quem está te ouvindo está incluído nesse ninguém. Ó, ninguém tem maior amor do que este. 2 pontos, 2 situações. Ninguém está se referindo a alguém, e esse é um amor também de alguém. Só que esse amor aqui não é um amor do ninguém. Esse amor aqui é o amor de Deus, por mim e por você. Está falando. Ninguém tem maior amor do que este. Agora conclui dizendo, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Agora olha o que está escrito aqui no mesmo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Todos nós conhecemos esse versículo. Quando fala desse amor impressionante de Deus por nós. Está assim. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira, você ama o mundo? Amar o mundo assim, em termos de ter o desejo de dar a ele o direito de vida eterna? Você ama o mundo assim? Ao ponto de morrer? Não, eu vou morrer aqui para ver se o mundo me acredita em mim depois, e aí, acreditando nele, eu vou ter direito de salvação. Você faz isso? Deus fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, amigos, esse amor aqui nós não temos. Se um pastor vir falar para mim que nesse mundo físico eu vou alcançar esse amor, eu vou ter dificuldade em acreditar. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo lá que ninguém tem. Ninguém
Então eu não tenho. Agora, esse amor de Deus, Ele fez isso. Antes de eu conhecer Ele, Ele fez por mim. Eu não conhecia, eu era inimigo. A Bíblia fala que eu era zambuzeiro bravo, está escrito lá em Romanos que eu era zambuzeiro bravo, e por causa desse amor de Deus, esse zambuzeiro bravo foi atraído por obra do Espírito Santo, e eu fui enxertado na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo. Agora olha o amor de Deus. Por quê? O propósito de Deus, Romanos 8, é de ter uma família de muitos filhos, semelhante a quem? A Jesus Cristo, olha aqui. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus o primogênito, o primeiro. E Deus tem o propósito, a promessa de sermos assim como ele. Romanos 8, 28, cadê? Romanos 8, 28. Está escrito assim. Não é o 28, não. É o Romanos 8, versículo 29. Está escrito assim. Porque... Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o amor de Deus, lá de João 3,16. Agora, o amor meu pelo meu semelhante, lá de João 15,13, não existe. Não existe. Por quê? Eu sou covarde, eu sou frouxo, eu sou medroso, Pedro falou lá quem eu sou. Agora, a nossa promessa é esta: Cristo em vós, a esperança da glória. Eu ainda não estou na plenitude da glória de Deus, mas eu estou na esperança. Porque eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus, nós estamos, Cristo em nós. Agora, se Cristo está em nós, pelo fato de nós acreditarmos em toda a palavra, nós temos a esperança da glória. Agora, o versículo que o irmão colocou nos dias de hoje, ele é profundo, irmão. Ele é profundo e muito sério. Porque eu, olhando para mim, eu digo: Senhor, misericórdia, me guarda, me protege, me guia, me ajuda. Porque nesse mundo físico, aonde a Bíblia fala que se eu disser que não peco, sou mentiroso, aonde a Bíblia diz que essa coisa externa, a carne, ela milita contra o espírito, ela tem fome, ela tem sede, ela quer ser alimentada, e se ela alimentar vai contrariar o espiritual, o homem de dentro. Olha o grau de dificuldade de cada um de nós, irmão. Porque Jesus disse, o homem, ele pecaria por pensamentos, por palavras e obras. Agora você vai dizer que não peca? Você vai dizer que não é pecador? Você vai dizer que não comete mentira? O primeiro pecado seu é quando mente. O que é a mentira? O pecado nunca vem antes da mentira. O pecado nunca vem antes da... O que é pecado? Pecado é desobediência, é transgressão da lei. Pecado é desobediência. Agora, a desobediência é uma escolha. Agora, a escolha, muitas vezes, quando ele escolhe a prática errada, ele mentiu, ele negou a palavra. Ele mentiu diante de Deus, porque a palavra está para ele fazer, ele está fazendo. E eu estou analisando a minha vida. Estou falando por mim. Pecar por pensamentos, por palavras e por obras. Só a misericórdia e a graça de Deus. Porque Jesus falou, se alguém disser que não peca, seja por pensamento, por palavras ou por obras, são três quesitos, um desses está enquadrado. Se alguém disser que não peca, é mentiroso. É mentiroso. Então aí, meu irmão, como é que faz? Então o amor de Deus é esse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, ser entregue à morte. Então, eu queria repartir esse versículo que o irmão colocou lá. Eu amo a vida de todos os meus irmãos em Cristo, respeito cada um, não só os irmãos em Cristo, mas a Bíblia diz lá, o segundo mandamento é amar ao próximo. Quando nós falamos que amamos só o nosso irmão em Cristo, está errado, irmão. Porque o texto lá, o segundo mandamento da lei de Deus, não fala que é só para amar a vida daqueles que andam junto na mesma fé. Não é isso.
Amar ao próximo é o que está perto de você. E se tiver um perto de você que não é da mesma visão espiritual sua, você não vai amar a vida dele, você tem que respeitar ele, você tem que desejar o bem para ele, você tem que acolhê-lo ele naquilo que for possível. Isso é amar ao próximo. E é a ordem de Deus. Agora nós precisamos ficar vigilantes, porque muitas vezes poderemos cometer uma mentira em atribuir apenas esse amor aos nossos domésticos da fé. Aí quando nós vamos observar o texto bíblico, a Bíblia está falando que nós não temos amor para morrer pelo nosso amigo. Está lá escrito, João 15, 13. Está escrito. Eu não tenho esse amor e eu falo que eu amo meu irmão. Eu falo que eu amo meu semelhante. Eu amo meu próximo. Um amor limitado, irmão. Limitado. E é por isso que Jesus veio por cada misericórdia dele. Porque ele veio misericordioso comigo. Porque ele veio em forma física para entender que eu sou essa coisa. Para entender que eu sou assim. Por isso que Jesus veio em forma física. Deus se manifestou aqui na terra em um homem chamado Jesus. Ele veio para entender a maneira como eu peco por pensamento, a maneira como eu peco por palavras, a maneira como eu peco por práticas. Ele conhece o 100% da minha vida e o seu. Romanos capítulo 3, versículo 4. Quando nós dizemos assim, eu dou a minha vida pelo meu irmão, eu dou a vida pelo meu irmão, mentira! Por quê? Nós ainda estamos no mundo físico e nós ainda somos chamados de um ser corrupto. Porque a primeira coisa que a Bíblia fala, que convém que isto que é corrupto se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortabilidade. Isso é uma realidade. Isso não é para os perdidos. Isso é para mim, isso é para você que é a igreja, porque os perdidos não vão passar por uma transformação para serem semelhantes ao primogênito de Deus, que é Jesus Cristo. Eles não vão. Agora a igreja vai ser transformada. Mas só que a Bíblia fala que a igreja vai ser sepultada num corpo corrupto. O que é corrupção? Corrupção é a transgressão da lei. Só transgride as leis os desobedientes. E nós pecamos por pensamentos, por palavras, às vezes por obras. Né? Então Jesus veio aqui, Deus se manifestou na terra, o Emanuel se manifestou na terra. Emanuel significa Deus conosco. Jesus era Deus, era o Emanuel conosco. Para quê? Para ele ter o 100% da certeza que nós, nesse mundo físico, pecaríamos por pensamentos, por palavras e por obras. E por isso ele morreu, derramou sangue para aniquilar o pecado de cada um de nós. Isso é misericórdia. Misericórdia significa amor. Amor perfeito de Deus. Amém, meu? Que Deus nos sustenta, que Deus nos guarde, que Deus nos dê dependência dele. Hoje, por exemplo, existe uma misericórdia clara de Deus, patente aos nossos olhos. Que misericórdia é essa? Existe hoje uma epidemia generalizada em todo o planeta chamada coronavírus. Mas Deus levanta as autoridades conscientes, seja autoridades eclesiásticas ou autoridades civis, os ministros, as autoridades auxiliares dos governantes, para nos alertar. O ministro da saúde, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é Deus usando e dando livramento àqueles que temem, àqueles que obedecem. Existe hoje uma epidemia mundial chamada coronavírus. Mas eu, assim, tenho orado pela vida da minha família, da minha própria vida, dos meus amigos, irmãos em Cristo. Mas nós temos que andar numa dependência de Deus para que Ele nos livre. Como fugir da aparência do mal? Fugir da aparência do mal é você não estar muito próximo de pessoas, é você não estar em local de aglomeração, é você usar uma máscara. Isso é fugir da aparência do mal. Agora, como fazer isso? Não é o conselho de Deus? Para fazer isso nós temos que obedecer e fazer e botar na prática. A congregação onde eu me reúno está tendo seus cultos, mas estamos por parte do pastor Júnior aconselhado a falar, olha, os irmãos mais velhos têm que se manter mais afastados, à distância. Está sendo um trabalho muito bonito lá. A igreja tem mais de 100 membros, mas o pastor está botando apenas um grupo de 25, faz um grupo lá, escala a turma lá e vai só 25. Então, isso é legal, que consegue manter a distância. Isso é fugir da aparência do mal. Isso é estar buscando viver na palavra de Deus. Agora, temos as nossas deficiências, as nossas fraquezas, as nossas falta até digo, um pouco mais de temor a Deus, que Ele
venha em nosso socorro, em nome de Jesus. E que essa epidemia vai passar, porque praga nenhuma chegará à tua tenda, a tenda daqueles que temem a Deus, porque o livramento vem. Lá no Egito, quando houve, às vezes alguém fica endurecido com a liderança. Eu falei aqui um pouquinho lá no princípio a respeito do profeta que Deus levantou. Gente, existe um homem chamado William Marion Branham, que já morreu, mas a mensagem dele está aí, viva e eficaz. A mensagem dele nos revela o segredo da palavra. As pessoas ficam endurecendo. A igreja, ela hoje não quer se fundamentar no método de trabalho de Deus, que é Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, entre Deus e qualquer homem na terra, seja o Papa, seja o pastor, seja o teólogo, seja quem for. Entre essas autoridades eclesiásticas está o profeta usado por Deus. E nesse dia tem uma mensagem de profeta alertando, mas a igreja como é que está? Haja visto que o quadro da igreja de Laodiceia, a qual nós estamos vivendo, é esse período da era de Laodiceia, a igreja cristã, em boa parte da sua conduta, está semelhante à igreja lá da Ásia chamada Laodiceia. Está igual, mas Deus envia uma fonte de socorro, envia uma restauração, envia um homem como assim diz o Senhor, e a igreja está assim. No bem bom, morninha, tá tudo bem, estamos em Jesus, tá tudo certo, não tem nada, tá tudo errado. Tem coisa errada, tudo não, tem coisas que estão erradas. E Deus vem corrigindo o que está errado, Deus nunca vem corrigindo o que está certo. Deus nunca enviou um profeta quando estava tudo bem com a igreja. Deus sempre levantou um homem quando a igreja estava caída para que ela fosse restaurada. É dessa forma. Agora, dentro desse período que temos chamado Era de Laodiceia, que já dura mais de 100 anos, tem uma mensagem restauradora. Quem está aceitando? Quem está aceitando? Você vai falar que o batismo está errado, eles não acreditam. Você vai falar da predestinação, eles não acreditam. Você vai falar que a Santa Ceia tem que ser com vinho, eles dão suco de uva. Você vai falar que a Santa Ceia tem que ter o pão asmo sem fermento, eles botam pão feito de padaria por pecadores lá e vem enfiando aquilo na sua pança. Você fala que capítulo 3 de João, tem que lavar o pezinho do seu irmão, eles falam que não tem necessidade, que o copo tem que ser uma taça única como Jesus fez. Aí eles vêm com o indivíduo fazendo acepção. Vem fazendo acepção. Não, fulano tem um dente podre, não, fulano tem uma boqueira, não, fulano está com a afta, não, fulano tem mau hálito, não, fulano tem isso. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? A taça única representa comunhão genuína, ter tudo em comum. A igreja primitiva não tinha tudo em comum. Agora, quando chega na Santa Ceia, você não quer beber no copinho do seu irmão. Você não quer beber. Peraí, não é tudo em comum, tudo é 100%. Então a igreja está desse jeito. O irmão Branham vem copiando o modelo dos apóstolos, como o apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele vem restaurando todas as coisas que a igreja perdeu em seus 2000 e poucos anos para trás. Ele vem, a mensagem está restaurando tudo isso. A Santa Ceia, pão asmos, sem fermento. O vinho é vinho mesmo que se beber fica de fogo. O lava-pé tem que lavar o pezinho do seu irmão sim. Não importa se ele tem chulé, se ele tem bicho no pé, não interessa. Não interessa, tem que lavar e acabou. Jesus não falou que só lavar se o pezinho dele tivesse um desodorante, um talco antisséptico, se ele não tivesse com a unha. A minha unha tem vezes que ela fica meio grandinha, eu fico meio chateado, mas eu vou lá e tomo. Muito bem. Jesus não falou nada disso, ele falou que você tem que lavar o pé, ele fez, está lá. Ele disse, assim como eu fiz, façais vós também, porque se não fizerdes, não tem parte comigo. E aí o cara diz, eu tenho Jesus. Mas na hora de você lavar o pezinho sujo do seu irmão, você não quer. Na hora de você beber no mesmo copinho, que ele está lá com a boquinha assim meio desajeitada, você também não quer. Ué, cadê o amor ao próximo? Cadê morrer? Alguém que morre pelo seu amigo. Cadê? Então, é muito sério. É muito sério. Mas a realidade é essa. Deus tem cuidado de cada um e vai continuar, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar nesta noite. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo aqui. O Senhor é dono de todo ouro e de toda prata. Não depende do que quer nem do que corre, mas do Senhor que se compadece. O Senhor tem se compadecido de mim, tem se compadecido da minha família, tem se compadecido da tua igreja aqui na terra, tem se compadecido de um povo corrupto, falho, um povo mal aos teus olhos. Eu dizia
que as pessoas estão resistindo ao profeta que tu enviastes aqui na terra. Mas vamos lá para o Egito. Quando o Senhor levantou um profeta chamado Moisés, o Senhor disse para Moisés que nunca tinha acontecido naquela região. O Senhor disse que derramaria 10 pragas e citou quais seriam. O profeta Moisés comunicou isso à tua igreja e foi dado a eles a ordem que ungisse os umbrais das portas com o sangue de um cordeiro, aquilo apontando para Jesus Cristo, apontando para os dias de hoje, porque hoje também estamos tendo praga do Egito. Lá teve as pragas, mas lá tinha o sangue do cordeiro aspergido pelas portas, e todas as casas as quais não tinha ali o sangue do cordeiro, os primogênitos foram ceifados, foram mortos na última praga, sem falar das demais. Aquela última, o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos nos dias de hoje, mas lá tinha um profeta, o qual foi dado a ele uma ordem para que levasse ao povo ao esclarecimento do que iria acontecer. Houve uma obediência total, uma comunhão mútua, e eles ficaram dentro das casas deles ali, aguardando aquele período de tempo. Hoje tem uma praga, aí chamada coronavírus. A ordem veio por parte de autoridades civis e eclesiásticas: fiquem dentro de casa, porque hoje você não precisa passar mais um sangue nos umbrais das portas, porque o sangue já foi derramado. Deus fez isso por você quando Jesus morreu, derramou sangue. Esse sangue está aspergido nas portas de cada homem que aceita Jesus Cristo. Então, ao ficar em casa, é importante, fique em casa, não saia de casa, até que seja liberado esse tempo, assim como foi lá no Egito, e nas casas onde não tinha o sangue, morreu todos os primogênitos. Aqueles que tinham sangue foram poupados. Assim é o povo de Deus hoje. Mas dai ouvido, Deus, àquele que está clamando a ti, e pela tua graça, a tua misericórdia, levanta ele com a visão espiritual em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está ouvindo isso aqui agora, glorifica a Deus pela misericórdia dele, porque você peca por palavra, por pensamento e obra, mas há um sangue derramado para te purificar de todo o pecado, e que você venha ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu te abençoo nesta noite, e que pela misericórdia de Deus, você seja livre de todo o ataque dessa epidemia, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo aqui. Obrigado, Senhor, pelos irmãos em Cristo. Obrigado pelo ministério aonde eu faço parte hoje. Obrigado, Deus, por onde eu já passei, por todos aqueles homens que, usados por ti, eu fiz aqui a situação dos pastores da igreja em Vitória. Eu citei aqui a vida do pastor Rubens, um homem importante na minha vida. Hoje eu estou acobertado pelo pastoreio do pastor Júnior, mas todos esses homens Deus usou para que até a mim chegasse uma porçãozinha da tua palavra, Deus. Por isso eu glorifico o teu nome e te agradeço por cada irmão, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Amém.